noite, Anne Soares. Carla Souza, Lara Dizer entraram também. Tati, boa noite a todos. Barbosa, Cristiano, Tati, boa noite. Ieda, boa noite. Ieda de Salvador, né? Muita paz para você e para todos, né? Cristiano, boa noite, Cristiano. Bom, hoje nós já sabemos o título da nossa live, que é Perdoar é se Libertar. É um desafio, né? Então, por isso é que durante o decorrer do assunto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, a gente pode procurar responder, certo? Então, vamos começar fazendo a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Pai Criador, que nos colocou aqui neste mundo, nessa escola abençoada, para que nós, através dos nossos esforços, nós pudéssemos assim vivenciar todas essas experiências e colher o de melhor que esse mundo, que essa escola pode nos oferecer, já que nós não somos desse mundo, apenas o corpo é desse mundo, o espírito não é. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos recebido, pelo que nós vamos receber, pelas tuas mãos dadivosas em nossas mãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando do momento das reparações. Nós só temos a te agradecer por nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo aqui ao mundo e ter nos deixado um código divino para que todo aquele que deseja realmente se libertar, viver em paz, viver feliz, caminhe assim pelas suas pegadas luminosas. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Bom, a Deizinha entrou. Vamos lá nessa... Ana Paula também entrou, né? Boa noite. Vamos agora nessa luta aqui já, para nós aprendermos a perdoar, porque o perdão, pelo estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós temos muita dificuldade, porque o não perdão, quando nós deixamos de perdoar alguém pelo mal que ele nos tenha feito, nós captamos uma energia negativa. Quando nós deixamos de perdoar, nós albergamos, vamos assim dizer, essa energia negativa que vai nos fazer muito mal, mas muito mal mesmo. Por quê? Porque essa energia, ela vai contra todas as leis de Deus. E nós agasalhamos essas energias do não perdão dentro de nós, e essa energia vai trabalhar contrariamente aos nossos interesses. E são muitos que ficam doentes, principalmente nas neoplasias. Porque é o seguinte, se eu alojo uma energia negativa dentro de mim, dentro do meu corpo, essa energia vai procurar uma fragilidade de qualquer órgão meu, que eu já trago de outras vidas. Eu posso ter problema de fígado já de outras vidas. Então essas energias negativas, porque eu não perdoei, vão se alojar no meu fígado e vão trabalhar negativamente. Aí daqui a pouco eu estou com problema de fígado, estou com problemas renais, só por causa do perdão, do não perdão.
Então, por quê? Como eu já falei, é uma energia negativa que não nos ajuda em nada, mas nós ainda continuamos a não querer perdoar. Tem muitos que dizem o seguinte: bom, eu perdoo, mas não quero ver nem perto. Isso aí, ele apenas está se enganando. Quem diz isso está se enganando. Outro chega e diz: eu só perdoo se ele me perdoar. Não tem isso. Você tem que fazer a sua parte. Se ele não quiser lhe perdoar, ele tem todo o direito, porque ele tem um livre-arbítrio dele. Agora, só que quando eu perdoo de coração, essa energia negativa que estava dentro de mim, ela sai. Eu fico mais leve. Eu fico muito mais leve, porque eu tirei aquele peso de dentro de mim. Agora tem que se perdoar com o coração. Não se pode perdoar somente da boca para fora. Porque se você diz: eu perdoei fulano de tal, mas quando você vai a uma festa e encontra essa pessoa e seu coração dispara, é porque você não perdoou. Aí a pessoa chega e diz: bom, a festa já não presta mais. Aí vai embora. Então isso aí não é o perdão que Jesus Cristo disse para Simão Pedro. Quando Simão Pedro perguntou a ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? E Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Cada pecado. Então, se Jesus Cristo, se nós nos rotulamos cristãos, se Jesus Cristo for o maior exemplo do perdão quando estava içado à cruz entre 2 ladrões, Gestas e Dimas, ele perdoa aqueles que o colocaram na cruz, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Porque quando a pessoa não perdoa realmente, eles não sabem o que estão fazendo, o grau energético em que eles vão entrar. Por isso é que é importante. Porque nós não vamos deixar de perdoar aos nossos irmãos. Nós não vamos deixar de perdoar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos perdoar. Vou dar um exemplo aqui. Se eu não perdoo alguém aqui na Terra, nesse momento que eu estou vivendo, não perdoo de forma alguma, nem ele me perdoa e pronto, fica aquela coisa. Quando é na próxima vida, quando a gente voltar aqui para a Terra, ele vem como meu filho. E aí, se hoje eu não gosto dele, ele não gosta de mim, quando eu voltar novamente, ele não vai gostar de mim, nem eu vou gostar dele. Isso não acontece? Não tem pai que não gosta de filho, filho que não gosta de pai, ou mãe que não gosta de filho, filho que não gosta da mãe? Está aí o exemplo. Ou então, por que será que Deus errou colocar 2 inimigos na mesma família? Não, se ele colocou, foi justamente para que haja o perdão entre os seus filhos. Nós mesmos aqui na Terra, quando tem os filhos da gente que estão brigados, o que é que a gente faz? A gente não faz tudo para reconciliar? E Deus também vai fazer a mesma coisa. Então, Jesus Cristo disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Que pode acontecer também, sabe o quê? Do meu adversário, aquela pessoa que eu não perdoei, ele desencarnar primeiro, e aí ele ficar o tempo todinho lá na minha casa, sem eu ver, porque ele não tem mais o corpo físico, e vai fazer de tudo para mim não ser feliz. Vai armar todas as armadilhas. Por quê? Por que ele tem condição de fazer isso? Porque eu tenho a energia negativa dentro de mim do não perdão. Porque eu não perdoei a pessoa. Eu estou na frequência dele. Para mim sair da frequência dele, eu tenho que perdoar. Então é muito melhor a gente perdoar logo, porque o perdão é um gesto de amor ao próximo. É um gesto altruísta. Você perdoar aquela pessoa que caminha conosco, nós vamos perdoar, não tem jeito. Como eu já citei aqui no caso da família. Então, o melhor que a gente tem para fazer é abrir os nossos corações. Não tem condições da pessoa ser feliz guardando dentro de si as energias do não perdão.
E tem outra coisa. Nós sofremos por essa energia e também porque, em muitas situações, nós não nos perdoamos por uma falta que nós fizemos. Quer dizer, complica muito mais ainda. Mas aí, nesse caso, o problema é só meu. É só meu. E só quem pode me perdoar sou eu. Outra pessoa não pode fazer por mim. Ah, mas eu fiz uma coisa errada, eu não aceito isso. Meu amigo, olha, o que está feito, está feito. Você tem que pensar daqui para frente. Você não pode ficar preso a essa situação. A vida se vive no presente, não é no passado. Nós podemos corrigir tudo no presente. No passado você não corrige mais nada. Então é melhor seguir em frente. Seguir em frente, perdoar. Aí a pessoa diz assim, mas tu é muito besta de tu perdoar. Cadê teu orgulho? Mas é muito melhor perdoar. Muito melhor perdoar. Pode muito bem a gente perdoar e a pessoa depois ficar zombando. Aí, ó, fraco, entendeu? Vamos fazer a nossa parte, porque Jesus Cristo, içado à cruz, é o símbolo de toda a humanidade. E se ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, meu amigo, então temos que perdoar. Não adianta. Certo? Bom, nós vamos começar aqui pelos versículos. Vamos estudar os versículos colhidos do Evangelho. E eu vou mostrar para vocês de onde é que eu tiro todos esses versículos que você vê, Paulo, Romanos, Provérbio, tudo eu tiro desse livro, ó. Esse livro aqui, que é a autoria nossa, entendeu? O Evangelho do Autodescobrimento. Certo? O Evangelho aqui, ele está explicado versículo por versículo. Todos os versículos do Evangelho estão explicados. Esse aqui é o volume 1, eu estou terminando o volume 2. Então, quando você pegar uma passagem do perdão, os versículos estão todos ali juntos. De toda a Bíblia estão ali tudo junto. Você não precisa mais pesquisar para você fazer palestra, para você fazer, fica muito bom quando você pega esse livro, ok? Então quem desejar, assim vou fazer um comercialzinho, né? Quem desejar pode entrar em contato comigo que a gente repassa o livro, certo? O Evangelho do Autodescobrimento. Por que eu botei o Evangelho do Autodescobrimento? Porque Jesus Cristo veio nos ajudar a fazer o autodescobrimento. É essa viagem que a gente tem que fazer dentro de nós. Dentro de nós. Porque se eu fizer o autodescobrimento, eu vou chegar à minha auto-iluminação. Auto-iluminação. Certo? Então, olha, onde eu compro? Bom, ele não tem mais em livraria, mas só se você entrar em contato comigo, ou então ir lá na Pissarra, onde eu trabalho lá numa loja, né? Eu sei. Seu Jean, foi esse? Ah, sim, esse aí mesmo, que você me perguntou hoje quando eu estava, o Cristiano. Tá certo, Cristiano. Eu estava vindo da caminhada, né? Esse aqui. Tá aqui ele mesmo, ó. Certo? Esse livro aqui que você vai procurar todo dia. Eu botei todo ele numa sequência, do nascimento até a ascensão dele. Então você vai ler ele aqui numa história. Uma história. Certo? Então é só entrar em contato comigo, certo? Eu posso deixar o meu telefone, certo? Que é 981 36 6067. Pronto, e o Lex está fechado, né? Se ele tivesse aberto era mais fácil, né? Olha, ó, pois pronto. Lá na Pissarra, ali eu trabalho numa loja chamada Construsul, fica bem no meio daquele quarteirão, depois da Caixa Econômica, né? Do lado direito. Eu posso enviar, entendeu? Certo? Sim, mas vamos ao assunto. Além desse livro aqui, eu tenho o Evangelho Metafísico, eu tenho o Evangelho explicado pelos Espíritos, eu tenho o Evangelho em Fábulas, certo? Todos os Evangelhos. Canto do Buriti. Pois pronto, a gente vai ver. Quem anotar pode, e quiser anotar o número do meu telefone, a gente pode providenciar isso aí, tá bom?
que fica mais fácil de você entender. Por exemplo, aqui, vamos ver aqui, ó, perdoar e se libertar. Eu peguei em Paulo, Efésios, uma epístola dele, que ele preso em Roma, ele escrevia para as igrejas que ele fundava. Então, ele preso em Roma, ele escreveu para os Efésios sobre perdoar. Paulo advertia a necessidade do perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Daí, Paulo em Efésios. Vou repetir o telefone, é 981 36 6067, certo? Ou então pegar aquele e-mail das cartas que eu faço dia de segunda-feira, aquele e-mail que é justamente o meu e-mail, entendeu? Então vocês viram aí, Paulo escrevendo aos Efésios, a necessidade do perdão. Agora tem uma coisa que nós precisamos nos alertar, como também Deus vos perdoou. Muita gente acredita que eu meto os pés pelas mãos aqui, mato, faço isso, tudo, uso droga e tudo, quando saio daqui Deus vai me perdoar. Não podemos interpretar, é isso mesmo, não podemos interpretar ao pé da letra, porque Deus não nos perdoa como nós queremos. Eu faço tudo que não presta e ele chega, abona as minhas falhas, apaga tudinho. Aí vou fazer de novo. E também se Deus nos perdoasse como nós queremos, não poderia nenhum dos filhos dele nascer com problemas visuais, com problemas mentais, aleijados e tudo mais. Porque é que uns nascem e outros não nascem. Porque para Deus perdoar a um, tem que perdoar a todos. Não é isso? Ou então, Deus nos perdoa nos dando uma nova oportunidade, como nós estamos tendo essa oportunidade de estar aqui nesse mundo, para trabalhar as nossas imperfeições. E todos nós temos imperfeições. Não tem ninguém que não tenha. Não tem ninguém que não tenha alguma coisa para corrigir. Uns vão deixar lá para o final da vida, aí perde tempo. O importante é a gente viver como Santo Agostinho falou. Todo dia, quando a gente for dormir, a gente vai analisar o que foi que nós fizemos. Alguma coisa errada que nós fizemos, vamos logo consertar lá no outro dia. Não vamos deixar acumular também, não. Porque isso é prejudicial para a gente. Certo? Bom, aí eu fui pegar em Paulo os Romanos. Ele escrevendo a comunidade dos Romanos, 3:20. Paulo diz o seguinte para eles, né, e para nós: pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei. Todas as vezes que nós infringirmos as leis de Deus, que é os 10 mandamentos, que Moisés recebeu no Monte Sinai, e que Jesus Cristo simplificou em 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, se nós seguirmos essas leis, nós não vamos pecar. Mas Paulo diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. Todas as vezes quando nós fazemos ações contrárias às leis de Deus, nós estamos pecando. Nós estamos o quê? Dificultando as nossas vidas. Os erros fazem com que nós dificultamos as nossas vidas. É muito simples. Eu tenho meu livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo, agora eu tenho que assumir. Porque o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Jesus Cristo diz, faz por ti que eu te ajudarei. Ele não vai fazer por nós, não, ele vai nos ajudar. Por isso é que ele diz, quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Dos nossos erros passados. Deus vai colocar uma cruz nos nossos ombros? Não, somos nós mesmos. Deus quer nos ver todos livres. Todos nós livres. É que Ele quer ver. Certo? Aí eu fui procurar em Lucas 3:3. Lucas, o terceiro evangelista, que não foi discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi discípulo de Paulo. E ele era um médico. Existe até um livro que chama ele de Lucano, médico de homens e de almas. Livro muito bom. Então Lucas
3:3. Ele diz o seguinte: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, o rio Jordão, que foi onde João Batista batizava em água, e Jesus Cristo veio para batizar em fogo, na nossa consciência, o fogo da nossa consciência, certo? Pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Nós precisamos nos arrepender, é o primeiro passo, porque Jesus Cristo, quando foi convidado por Mateus, ele fez uma grande festa, e nessa festa Jesus Cristo disse que tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. O primeiro passo é nós aceitar os nossos erros. O primeiro passo. Não há o passo seguinte se nós não aceitarmos os nossos erros. Aquela coisa de transferir de um para o outro, isso não dá certo. Porque a gente vê os nossos defeitos no outro e queremos corrigir nos outros. Não corrige. Por isso é que Jesus Cristo disse: olha, tu vê o cisco no olho do teu irmão, mas não quer ver a trave que está no nosso. Quer dizer, nós não queremos nos enxergar como nós somos, mas enxergamos nos outros. São os julgamentos que a gente faz, certo? Então é importante o arrependimento das nossas ações, do que nós fizemos de errado. Todos nós fazemos coisas erradas e nós temos que ter a humildade de aceitar que nós erramos. Não adianta a gente ficar dar uma de machão, aquela coisa e tudo, não ceder. Você cede sim. Você cede. Não tem jeito. Deus não vai mudar suas leis por causa de um filho, não. De forma alguma. Ele não vai derrogar suas leis. Nós é que devemos nos curvar diante das suas leis. Não adianta, ninguém engana as leis de Deus. Ninguém engana. Vocês se lembram da história de Jó? Da história de Jonas, do profeta Jonas, que recebeu uma missão para ir até Nínive, para avisar a população de lá que Deus iria destruir a cidade, que a devassidão estava muito grande. Isso interpretando ao pé da letra, porque Deus não vai fazer isso. E aí Jonas simplesmente não foi cumprir aquilo que Deus ordenou para ele. E saiu para outro lugar. Quando dentro do navio surgiu uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Aí todo mundo, a tripulação ficou assim perguntando: o que é que está havendo? Não é momento de ter essas tempestades e tudo. O que foi que houve para os deuses ficarem assim, tão zangados, tão chateados com a gente? Aí Jó se acusou: isso foi eu, porque Deus me deu uma missão para ir para Nínive e eu não fui, estou indo para outro lugar. Aí o que foi que a tripulação fez? Pegou Jonas e jogou no mar. E ele teve o azar de caiu bem dentro da boca da baleia, e a baleia engoliu Jonas. E passou 3 dias dentro da barriga da baleia. E no Velho Testamento diz o quê? Depois de 3 dias a baleia vomitou Jonas. Quer dizer que Jonas não era muito bom, não, porque nem a baleia segurou. Quer dizer, ele deu o azar de cair dentro da boca da baleia, e a baleia jogou ele para fora. Quando a gente conversa com os nossos irmãos, que levam muito ao pé da letra o Evangelho e a Bíblia, e eu pergunto para ele: me diz uma coisa, não, mas está certo de Jonas realmente, a baleia jogou ele para fora e tudo, mas me diga uma coisa, se fosse Jonas que tivesse comido a baleia, vocês acreditavam? Ele disse: está na Bíblia, eu aceito, eu acredito. Então, é a fé cega, né? Não tem sentido isso de uma pessoa cair na barriga de uma baleia, passar 3 dias e depois a baleia vomitar e ele ainda está vivo ainda. Então nós precisamos pegar a moral da história. Isso quer dizer, isso é um renascimento. É um renascimento.
quando nós entramos na barriga da baleia, quando nós entramos na carne. 3 dias é uma simbologia que a gente pode passar 10 anos, 20 anos, 100 anos. É só uma simbologia que nós encontramos na Bíblia. Pois bom, pois vamos lá continuar aqui no perdão aqui. Estou fugindo um pouco, mas vamos lá agora. Marcos 3:29. 3:29. Vou dar aqui um abraço aqui a meu amigo Fernando Tourinho. Muita paz para você, para sua esposa, para sua filha, viu? Marcos 3:29. Marcos também, que não foi discípulo de Jesus Cristo, certo? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Nós não vamos ser julgados eternamente. Quem nos julga, na verdade, é a nossa consciência. Por isso que para onde nós formos, a nossa consciência vai com a gente. Então nós podemos ser julgados aqui ou julgados lá por ela. No caso aí do Espírito Santo, é porque os nossos irmãos resolveram dividir, porque tinha Jesus Cristo, tinha Deus e o Espírito. Aí eles criaram a Trindade. Tudo bem, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acredito no amor. Não acredito no rótulo religioso. Porque eu sou espírita, eu estou salvo, de forma alguma. Eu sou católico, eu estou salvo, de forma alguma. Nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Jesus Cristo não falou de religião. O Novo Testamento, ele não deixou para religião nenhuma. É um código moral. É um código de fortalecimento para nós chegarmos aos objetivos da nossa criação. Então, o Evangelho não tem religião. Não tem religião. E se tem, é a religião do amor, que cobre uma multidão de pecados, como disse Jesus Cristo, como disse Simão Pedro. Então, eu não acredito em um rótulo religioso. Eu acredito na força do amor. Do amor. Aí sim. Mas em religião não. Tá? Bom, aí eu falei do eterno juízo. Não existe. Olha, o juízo final seria uma das aberrações das leis, se houvesse realmente isso aí. Qual é o sentido desse juízo final? Nós vamos sair daqui, perder o corpo e o espírito prossegue, para ficar esperando o juízo final, para ter 2 opções, para ir para o céu ou para ir para o inferno. Quer dizer que Deus, que é todo poder, toda bondade, vai mandar seus próprios filhos para o inferno e outros para o céu. Eu não faço isso com os meus, não. Se eu não faço isso, eu sou melhor do que Deus, não é não? Ou então tem algo errado. A interpretação é que é errada. Esse juízo final, na minha concepção, não existe. Porque Deus não vai colocar seus filhos no inferno. Porque o céu e o inferno é um estado de alma. Eu posso estar no inferno, no céu, em qualquer lugar. Tem muita gente hoje que está numa mansão, tem tudo ele tem, mas é como se ele estivesse no inferno. Mas tem outras pessoas que estão naquela casinha simples e tudo, mas estão no céu. Estão no céu. Então não são as coisas materiais. Eu não estou dizendo para a gente deixar tudo, não, de forma alguma. Se a gente trabalha, a gente tem o direito de ter a nossa casa, o carro e tudo. Mas só que nós sentimos o vazio existencial existente dentro de nós, porque esse vazio existencial não se preenche com coisas materiais. Só se preenche com ações altruístas, aquilo que eu faço em favor do próximo. Como o samaritano diz, a gente só leva daqui o que couber dentro dos nossos corações. O que não couber. Vocês já imaginaram se a gente pudesse levar daqui, lá para o lugar, nós vamos para outro mundo, aquele que tem uma coleção de carro velho, entendeu? Quantos carros ele não iria levar para lá? Aqueles que têm aquelas coisas de estimação.
nós ia simplesmente transformar o outro lado da vida na Terra aqui, um planeta Terra, que a gente ia levar os nossos cacarecos tudinho. Ninguém leva nada, 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 nada. Só aquilo que couber dentro dos nossos corações. Certo? Bom, Mateus 6,14, ele diz o seguinte: Mateus, que era cobrador de impostos, foi discípulo de Jesus Cristo. Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoará a vós. Engraçado é que num Pai Nosso, a gente diz: Pai, perdoa-me, assim como eu perdoo aos meus inimigos. Será, se eu não perdoei uma pessoa, será que minha prece vai ser ouvida? Será que eu estou falando com sinceridade com Deus? Porque tem uma coisa, olha, Deus não ouve as nossas palavras, não. Não ouve. Ele ouve as vibrações energéticas. O que tem dentro do meu coração é que ele vai ouvir. As vibrações. Se forem vibrações positivas, ele vai saber. Mas se eu estiver com o meu coração com vibrações negativas, ele vai saber também. Ou então não adianta aquele negócio de você falar bonito, palavra de efeito, aquela coisa, Deus é o maior. Deus não quer ouvir isso, não. É como aqueles dois homens que subiram ao altar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu estava na frente do altar dizendo: Pai, muito obrigado, porque jejum 2 vezes, pago o dízimo. Para ele, servir a Deus era isso. Eu não sou como esse publicano bem aqui, ladrão e adúltero. Como é que a pessoa vai chegar diante de Deus e vai falar mal do seu filho, que o publicano é filho dele? Tem sentido isso? Tem sentido isso da pessoa chegar diante do altar de Deus, que o altar não é o físico, é o da consciência, e ficar falando isso? Agora, só que o publicano, de cabeça baixa, ele dizia: Pai, perdoa porque sou um pecador. Aí Jesus Cristo perguntou aos discípulos: de quem foi a prece que foi ouvida? E eles ficaram assim, e Jesus Cristo disse: justamente do publicano, porque falou com sinceridade. Com sinceridade. Então é assim, quando a gente for falar com Deus, a gente tem que falar com sinceridade. Certo? Por isso é que tem muita gente que fica chateada: passei minha vida todinha rezando, nunca na minha vida recebi nada, porque você não rezou direito. De forma alguma. Você não rezou direito. Para a gente rezar direito, conversar com Deus, você tem que fazer com o coração. Tem gente que faz o quê? Tem gente que naquela correria faz um Pai Nosso doido que acabe. Será que Deus vai ouvir um negócio desse? Porque a pessoa que faz um Pai Nosso rápido, ele não está tendo tempo para Deus. Ele não está tendo tempo para Deus. E quando a gente não tem tempo para Deus, e aí? Fica tudo mais difícil para nós. Não é isso? Bom, aí Lucas 7,48 disse o seguinte: e disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Isso aqui foi Maria Madalena. Maria Madalena, ela estava na casa de Simão leproso, e quando Jesus Cristo chegou na casa de Simão leproso, era comum um lacaio chegar e lavar os pés de Jesus Cristo, e depois o anfitrião chegar e beijar a face de Jesus Cristo. Quando o Simão, o leproso, olhou para Jesus Cristo, viu aquele homem mal vestido, com a chinela nos pés, com os pés todo rachado e tudo, esse aí não é de nada, não, de forma alguma. Mas Jesus Cristo conhece o que tem dentro de cada um de nós, né? Então ele foi, sentou-se, e daqui a pouco chegou essa mulher que era Madalena, se ajoelhou nos seus pés, as suas lágrimas eram tantas de arrependimento, que ela começou a lavar seus pés e com seus cabelos pretos longos enxugar seus pés. Aí o Simão leproso olhou assim com ele mesmo, né? Disse: esse homem aí não é profeta não, porque se ele fosse profeta, ele iria saber que essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus Cristo, que sabe o que se passa dentro do nosso íntimo,
Ele chegou e disse: Simão, vou te contar uma história. O homem tinha 2 devedores. Um lhe devia R$500 e outro lhe devia R$5.000. Quando chegou o dia do pagamento, ambos não tinham. E o Senhor perdoou a dívida dos 2. Quem é que lhe deve mais gratidão? E Simão disse: olha, mestre, aquele que lhe devia mais. Aí Jesus Cristo que disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Ela era devedora, mas naquele momento ela se aproximou do Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Está aí, certo? Bom, aí João, o 4º evangelista, e foi ele também que escreveu o Apocalipse. Escreveu também as epístolas, né? João 20, 23, ele diz o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então não é negócio eu guardar essa energia negativa dentro de mim. Como eu já disse, ela vai trabalhar contra os meus sonhos. Ah, mas é porque perdoar é muito difícil. É muito difícil. Uma pessoa que me fez mal, que me humilhou, é o momento que a gente tem de colocar em prática a nossa paciência, o nosso perdão, o nosso amor. Não é isso? Se não surgir essas oportunidades, como é que a gente vai saber? A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de fazer a caridade e tudo mais. Não é isso? Ah, mas isso aí está além dos meus limites. Eu não consigo perdoar. Bom, meu amigo, você tem seu livre-arbítrio. Você não vai perdoar hoje, mas você vai ter que perdoar amanhã ou depois. Esse não perdão, essa energia do não perdão pode muito bem, como eu já falei no início da live, provocar uma neoplasia, e você vai sofrer e não pode colocar a culpa nos outros. Foi porque você não quis ficar curado, ficar são, porque você não perdoou. Você não perdoou. Então não adianta a gente ir contra as leis de Deus. É só perder. Não tem quem ganhe. Não tem quem ganhe. A gente chega e vai olhar a história. Os César naquele tempo, eles se achavam um Deus. Quer dizer, a vaidade do homem. Se acreditando um Deus. Mas aí a pessoa disse: sim, mas não é uma autoestima? Não, meu amigo. Eles queriam ser justamente isso aí. Um Deus. Bom, Jesus Ferreira diz: cura-me, Jesus, me ensina a perdoar, meu Jesus. Ele já ensinou Jesus Cristo no alto da cruz, quando ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou também aquele soldado que bateu na face de Jesus Cristo quando ele estava sendo julgado por Anás e Caifás. Ele perdoou. E várias oportunidades ele perdoou. Certo? Então, se nós somos cristãos, e para seguir Jesus Cristo, não há outra forma. Não há outra forma, somente através do amor, da caridade, do perdão, da humildade e da simplicidade. Difícil, né? Para o mundo que a gente vive, seduzido pelas tentações do mundo e tudo, né? Por isso é que Jesus Cristo disse: no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Ele já sabia dessas tribulações que nós estamos passando. Mas como é que nós vamos chegar a ser um espírito perfeito, se nós não vivermos essas experiências? Como é que nós vamos chegar? Como é que uma pessoa que está fazendo um curso superior de medicina, se ele não for avaliado através das provas, não é isso? Então nós estamos sendo avaliados através das nossas ações. Nós sabemos o caminho que nós precisamos trilhar. Nós sabemos. Por que nós sabemos? Um rio ou uma fonte ou uma nascente, quando rebenta em qualquer lugar, sabe o caminho do mar.
sabe o caminho do mar. E nós não sabemos o caminho do reino dos céus? Com certeza sabemos. Com certeza sabemos. Às vezes é que nós queremos ignorar. Bom, Lucas 11:4. Ele diz o seguinte: e perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, que é uma das passagens do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, qualquer, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quer dizer, é necessário nós perdoarmos primeiro, porque senão nosso Pai Nosso no dia a dia fica mais difícil. Pai, perdoa-me assim como eu perdoo os meus inimigos. Se eu não perdoar, tiver com essa energia negativa dentro do meu coração, meu amigo, como é que pode? Minha vibração está baixa. E Deus vai ver que a minha vibração está baixa. Porque as energias negativas sempre nos abaixam a nossa frequência. Quanto mais nós abaixamos a nossa frequência, mais nós somos assediados por espíritos não bons, que vão se aproximar da gente e vão sugar todas a nossa energia vital. E nós terminamos adoecendo, como eu falei. Certo? Bom, e Paulo, continuando a escrever para os Efésios 4:32, ele diz o seguinte: olha, Paulo é um exemplo, porque orgulhoso como ele era, doutor da lei, discípulo de Gamaliel, escreveu uma coisa dessa aqui: antes sedes uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Paulo de Tarso, primeiro perseguidor dos cristãos, arrogante, orgulhoso. Mas chegou o dia dele, quando ele passou na estrada de Damasco. Ele viu Cristo, o verdadeiro Cristo. E nós já passamos pela estrada de Damasco, mas só vimos o Cristo que nós queremos para nós. Não é o Cristo verdadeiro. Porque no dia que a gente passar e ver o Cristo verdadeiro, nós não resistimos como Paulo não resistiu. Porque logo se ajoelhou e disse: mestre, o que é que tu queres que eu te faça? Quer dizer, se rendeu incontinente. E é isso que a gente tem que fazer. Por que a gente vai ficar adiando? Tem muita gente que diz: não vou seguir Jesus Cristo agora, porque eu sou muito jovem, eu tenho toda a vida para me aproveitar. Aí vai deixar lá para o final da vida, entendeu? Quando o corpo já está todo gasto e ele não tem mais tempo. É como uma mulher disse para o Divaldo Franco. Todos nós conhecemos o Divaldo Franco. Divaldo, eu vou lá ajudar, viu, a tratar das crianças que você ajuda, que você cria e tudo mais. E ele disse: não, minha filha, pode ir, né? Ela passou 10 anos, depois, Divaldo, não esqueci não, eu vou ainda, viu? Quando ela tinha 65 anos, ela disse: Divaldo, agora está na hora. Divaldo disse para ela: não, minha filha, agora não. Agora você precisa ser cuidada. Entendeu? Você não tem mais condições de cuidar das crianças, não. É isso. A pessoa fica deixando para amanhã, para depois, perdendo as oportunidades. É como eu disse no início aqui, nós ainda não temos tempo para Deus. E quem é Deus? O nosso Pai Criador. Se eu não tenho tempo para Deus, eu não vou ser feliz, não. De forma alguma. Mas o que é ter tempo para Deus? Você pode trabalhar suas 8 horas de trabalho, mas quando chegar um dia de domingo, você é igreja, se você for católico, procurar um centro espírita, procurar fazer alguma ação de caridade, fazer sopa e tudo. Então você está pensando nos outros. Quando a gente pensa nos outros, a gente está pensando em Deus. É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa nos amar. Se nós nos amarmos, nós vamos amar o nosso próximo. Nós precisamos nos perdoar, porque se nós nos perdoarmos, nós vamos perdoar também o nosso próximo. Veja como eu coloquei no início o desafio do perdão. Mas nós temos condições. Nós temos condições porque nós vamos perdoar. Alberto Almeida que diz que
Você chega, o perdão é como você chegar um buquê de rosas e entregar na mão de uma pessoa, né? Bom, eu fiz minha parte, entreguei meu buquê de rosas. Se ela não gostar, ela joga no mato, mas o perfume fica nas suas mãos. Então é importante a gente fazer a nossa parte. Nós não podemos fazer a parte dos outros. Nós podemos ajudar. Ajudar. Por isso é que Jesus Cristo falou que eu sou o caminho. Quer dizer, Ele nos deixou o caminho. Então não há outro caminho. A gente pode até fazer um atalho, mas não vai adiantar nada também. Não vai adiantar nada. Porque nós procuramos, sabe o quê? Nos enganar. É incrível. Como eu vou até dizer aqui, como nós somos muito besta, entendeu? Tentando nos enganar, entendeu? Para quê? Para viver essa vida, muitas vezes essa vida vulgar, sem responsabilidade, sem nada e tudo. Porque tem muita gente que ainda acredita que veio para cá só para curtir a vida, os prazeres da vida. Será? Tem gente que acredita nisso. Mas aí a própria vida vai mostrar para ele que ele está enganado. Ele está enganado. Então precisamos estar conscientes e vamos perdoar. Bom, eu vou ler aqui primeiro, a primeira epístola de João 2,12. Ele diz o seguinte: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome não é o nome de Jesus Cristo, é nós seguirmos com o nosso mestre amado. É só pelo nome. Não é só pelo nome. É você caminhar, ou nós caminharmos sobre as pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então nós precisamos interpretar corretamente. Porque Paulo de Tarso, ele diz o seguinte: olha, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Tem uma passagem que Jesus Cristo chega e diz assim: eu não vim trazer a paz à terra, mas sim a espada. Eu vim lançar fogo sobre a terra, que eu desejo é que ele arda. Será que Jesus Cristo vai falar isso? Ou então que ele, na verdade, é um sentido figurado que ele diz. A espada é que vai aparar essas nossas arestas, aqueles brotos, aqueles galhos que não produzem nada. Eles vão ser todos devastados. E o fogo está no Evangelho, o fogo da nossa consciência. Na nossa consciência. Então ele veio, não veio trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim lançar fogo sobre a terra, o que eu desejo é que ele arda na nossa consciência. E está aí o Evangelho. Por isso é que tem muita gente que chega o seguinte: não, vou caminhar com Jesus Cristo depois. Pelo livre-arbítrio que a gente tem. Pronto. Nós estamos quase chegando ao final da nossa live de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E que depois dessa live a gente tenha mais força para perdoar. Tem mais energia para perdoar. Nós precisamos viver livres. O não perdão nos algema. Nos algema. Qualquer ação negativa nos algema. E nós temos a opção de fazer diferente. Ou então nós podemos fazer diferente. A opção é nossa. É nossa. Eu não dependo de ninguém para me ser feliz. Só dependo das minhas ações, da minha consciência. Então, por que é que nós não nos esforçamos a cada dia, a cada momento, a cada instante? Tudo está em nossas mãos. Tudo está em nossas mãos. Então, por que não utilizar isso? Por que não utilizar isso? Não é isso mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da live dessa noite. E na próximo domingo eu vou escolher outro tema, né, para a gente debater mais, né? E que nós assim aprendamos cada vez mais. Aqui é uma escola
Se Deus nos matriculou aqui, é porque nós precisamos dessa escola. Quando nós temos os nossos filhos, nós não escolhemos a melhor escola para ele, não é isso? Então Deus também escolheu a melhor escola, a terra. Vixe, a terra, essas lições que nós estamos vivendo, elas são importantíssimas para cada um de nós. Para cada um de nós. Não tenhamos medo de ser felizes. Não vamos deixar para amanhã, para depois. Eu acho que nós já sofremos muito. Já sofremos o bastante. Agora é o momento de despertar. É como Jesus Cristo disse, que brilhe a vossa luz. E nós somos luz. Luz, e nós precisamos viver na luz. Perdoando, amando e servindo. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Ele nos abençoa sempre. E derrame sobre nós a sua misericórdia. Para que nós acordemos pela manhã disposto. Não vamos acordar de manhãzinha fazendo aquela coisa negativa. Porque o dia hoje não vai prestar, está muito ruim. Meu amigo, quem faz o dia bom somos nós, as nossas ações. Se você já ficar enfesado de manhãzinha, zangado e tudo mais, o dia não vai ser péssimo para você. Nós temos que mudar. É o momento de mudar. E essa mudança está em nossas mãos. Se eu quero viver feliz, se eu quero viver em paz, pois vamos fazer por onde que com certeza Deus torce por cada um dos seus filhos. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a se vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, e todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Que Deus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Gratidão, muita paz para vocês.